Ale, Dani, Batata, Cidinha, minhas irmãs, meus amigos Emerson, Paulo, Pete, minha vítima. Que bom ter vocês junto comigo, gente, agora nesse momento. Muito feliz. É o nosso momento, né? É o nosso momento de crescer, de melhorar, de aprender, pra gente viver melhor, pra gente passar pelos sofrimentos que a gente vai ter, né? Não tem jeito. E hoje eu quero dedicar o nosso estudo, a nossa leitura para as mulheres, para todas as mulheres, para todas as mãezinhas, viu? Claudinha, minha irmã, para todas as mãezinhas, mesmo as mãezinhas que não têm filho biológico, mas tem os filhos do coração, né? Eu quero dedicar o nosso estudo de hoje para vocês, viu? Para nós, né? Como eu ouvi hoje, eu tô tentando lembrar quem me falou, eu não vou lembrar agora para falar, que parabéns, Batata, para você, guerreira, viu, minha irmã? Carol, vamos junto. Eu não lembro quem falou hoje que assim, a humanidade, ela é metade mulher e a outra metade são os filhos delas. Não é assim? É bem por aí, né? Cris, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos, gente. Hoje vai ser um tema muito pertinente, tá? Do nosso evangelho. Marinilza, sua linda, Elzinha, sejam bem-vindas. Somos todos irmãos aqui, viu, gente? Né? Então, iniciando a nossa semana com a nossa reforma íntima que a gente precisa. Eu costumo perguntar assim, e eu faço essa pergunta pra mim também, né, gente? Se a gente desencarna hoje ou amanhã, o que a gente vai levar? Qual a bagagem que a gente vai levar? Né? Lembrando que no plano espiritual, Gi, bem-vinda, vamos lá. Plano espiritual, gente, não existe glórias, não existe títulos, não existe mestrado, né? Então a gente tem que se perguntar isso todo dia. Como que a gente vai, em primeiro lugar, desencarnar? Como vai ser a nossa passagem, né? Sempre lembrando que a gente não sabe quando a gente vai passar. Passar não, eu vou além. A gente fala quando a gente vai voltar para o nosso verdadeiro lar, né, gente? Para nossa verdadeira pátria, que não é aqui. Não é aqui. Então a gente tem que se questionar como vai ser a minha passagem. Eu tô preparada? Claro que ninguém tá completamente preparado. Ninguém tá completamente preparado, por mais que a gente entenda que existe um plano espiritual, por mais que a gente entenda que a vida continua, a gente sempre tem um receio, né? Mas a gente tem que estar sempre preparado, saber que no momento do desencarne, da passagem,
a gente nunca tá sozinho. Nunca. Então, se você tá passando por um momento de luto, tá? Algum ente querido seu, amigo, desencarnou, saiba que ele não fez essa passagem sozinho. Não fez. Então a gente tem que saber que a gente, quanto mais espiritualmente evoluídos, mais rápido a gente vai embora, né? A gente desapega do plano terrestre. A gente desapega, a gente tem que desapegar não só da parte material, como das pessoas. A gente tem que começar a parar de pensar assim: é meu filho, é meu marido, é minha mulher, é meu pai, é minha mãe. Né? Como a gente sempre diz, aqui nós não somos, nós estamos. Então, eu não sou Paula, eu estou Paula. A Rô Armene, ela está a Rô Armene. A batata, ela está a batata. A gente teve outros nomes, a gente vai ter outros nomes e outras existências. E a gente vai estar sempre junto. Então, se alguém já partiu para o plano espiritual, seja quem for, acalma o coração, que vai ter o reencontro. Vai ter o reencontro, vocês podem ter certeza disso. Não sou eu que estou falando, é a espiritualidade. E a gente tá mais do que comprovado que existe, né? A gente só vai vir, a gente só vai voltar em papéis trocados, né? Hoje eu tenho meu filho, que amanhã pode ser meu marido, né? Então a gente vai estar sempre no mesmo círculo familiar. A gente vai estar sempre junto. Então, não se preocupa. Um passo de cada vez, de glória em glória. Vamos seguir a nossa vida aqui. Quem partiu vai seguir lá. Ninguém parte sem a permissão de Deus, gente. Lembra disso. Ninguém. Tá? Seja quem foi do Covid, seja quem teve um infarto, seja quem foi atropelado, ninguém vai sem a permissão de Deus. Como a gente sempre fala, a única passagem que não está no nosso planejamento reencarnatório e não é a vontade de Deus é o suicídio. É o suicídio, né? Como eu conversei hoje com a Pietra durante a aula, né? Tudo que vai contra as leis de Deus, tá errado, né? Qualquer coisa que a gente faça. Então, eu até vou dar um exemplo. Hoje você pega o seu carro enfurecidamente, enlouquecidamente, pega uma estrada, uma rua e vai alucinado. Isso vai contra as leis de Deus. Então, se você sofre um acidente e você desencarna, é um suicídio inconsciente, indireto. Então, esse tipo de desencarne é mais triste, é um pouco mais doloroso, tanto para quem vai como para quem fica, né? Então, a cada manhã que a gente sai da cama, vamos agradecer por mais um dia. A gente tem que lembrar que antes da gente reencarnar, lá no plano espiritual,
a gente faz o nosso planejamento reencarnatório com os espíritos puros, com os espíritos elevados, com a ajuda deles, é lógico. Então, a cada manhã, a cada dia que a gente tem aqui na Terra, é uma oportunidade da gente cumprir o que a gente prometeu, o que a gente pediu. E como a gente sabe que a gente está cumprindo? Quando a gente tem paz no coração. Como eu falei das leis de Deus, quando a gente sabe que a gente não está indo contra a lei divina. Claro que a gente vai errar. Ninguém aqui é perfeito. Se alguém aqui for perfeito, se prepara para voltar para o plano espiritual, porque vai voltar, porque aqui não é mundo de perfeição. Então a gente vai errar, só que quando a gente erra, a gente sabe que a gente errou, a gente vai melhorar, a gente vai pedir perdão e vai melhorar a atitude, né? Não vai repetir o erro, vai tentar não repetir, né? E o que a gente está fazendo hoje, o que a gente está tentando fazer toda segunda-feira, né? É isso. É tentar andar no caminho reto. É andar no caminho reto. Procurar sair o menos possível, né? Então vamos começar? Então a espiritualidade está toda junto com a gente, eu tenho certeza, tá? Irmãozinhos desencarnados estão junto com a gente. Vão aprender junto com a gente e que os nossos mentores estejam junto, intuindo a gente, que a gente faça um estudo, uma leitura muito proveitosa, todo mundo junto, crescendo e mudando junto, que a gente se transforme, porque quando a gente se transforma, tudo se transforma ao nosso redor. Não adianta a gente querer que o outro se transforme de uma forma e a gente não se transforme. Vamos lá? Que assim seja, gente. Então hoje o nosso estudo, a gente vai falar sobre o egoísmo. A gente vai ler capítulo 11, tópico 11. Capítulo Amar seu próximo como a si mesmo. Tópico 11. O egoísmo. Vamos lá, gente. Qualquer pergunta, vão fazendo, a gente vai respondendo à medida que a gente vai lendo, a gente vai comentando, tá? Vai trocando ideias. Então, quem escreveu esse tópico, gente, foi o Espírito Pascal. Lembrando que foi o Evangelho, ele foi escrito todo por espíritos puros, espíritos de luz elevados, tá? Vamos lá. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Então, o egoísmo é uma das chagas do universo, onde faz com que o ser humano não evolua. Então a gente tem que trabalhar isso em cada um de nós. Eu não quero falar do seu egoísmo, do egoísmo dele, dela. Vamos falar do nosso egoísmo. Porque todo mundo tem. Talvez em menor ou maior grau, né? É ao Espiritismo que está reservada a tarefa de a fazer subir na hierarquia dos mundos. O que está falando aqui? De fazer a humanidade subir na hierarquia dos mundos. Nós estamos a caminho da regeneração. O planeta Terra está em transformação. Então não é só o planeta que vai evoluir, é quem habita nele. Então, se o planeta Terra está evoluindo, obrigatoriamente quem habita o ser humano tem que evoluir. Quem não evoluir, gente, não vai mais reencarnar na Terra. Daqui a mais ou menos, isso segundo a espiritualidade,
vamos colocar 1000 anos. A gente fala, poxa, mas 1000 anos? Quantas reencarnações? 3, 4 reencarnações, a gente já vai voltar num mundo muito melhor. Quem não acompanhar não volta mais para cá. Então, ele fala que é tarefa do Espiritismo fazer subir a Terra na hierarquia dos mundos. Por que hierarquia, gente? Existem bilhões de planetas no universo, de todas as categorias. Mais elevado, mundos inferiores. A gente está no mundo de transição. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes, não importa a religião, gente, crente, quem crê, quem tem fé. O egoísmo é o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças, sua coragem. Então nós que estamos aqui para lutar contra isso, Renata tá falando, Renata Couto, minha irmã, não temos mais tempo para decidir, é agora, é agora. Desde a Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas não estão mais voltando para cá. Então a gente tem que jogar as nossas armas, as nossas forças, a nossa coragem contra o egoísmo. Se eu venço o meu egoísmo, eu consigo ajudar o meu irmão, o meu próximo, a se livrar do dele. Aí ele fala assim, eu disse-lhes coragem. Pascal fala, disse-lhes coragem, sim, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. O que a gente falou agora? Cida, boa noite, minha irmã. A gente tem que vencer as nossas falhas morais. Não adianta eu julgar as falhas morais do outro se eu não vencer a minha. Se eu venço a minha, eu consigo ajudar o outro. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combater em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, você pode ser a pessoa mais inteligente intelectualmente, mas se for uma pessoa egoísta, você vai pro poço, você vai ser abatido. Então que a gente coloque todos os nossos cuidados para combater em si, porque esse monstro devorador, presta atenção, gente, o que ele fala, esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, o egoísmo é filho do orgulho, uma coisa está ligada na outra. Não existe uma pessoa egoísta que não seja orgulhosa e vice-versa. Se eu sou egoísta, eu sou orgulhosa. Se eu sou orgulhosa, eu sou egoísta. Então, ele é a fonte de todas as misérias deste mundo. O que a gente está passando, gente, nessa pandemia? Vendo as pessoas em aglomerações desnecessárias. Isso não é egoísmo? Ele continua. É a negação da caridade, o egoísmo. E, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Ninguém vai ser feliz, ninguém vai encontrar a felicidade se tiver o egoísmo dentro de si. Jesus vos deu o exemplo da caridade, lembrando que Jesus é o único modelo e guia que a gente tem para seguir aqui na Terra, que viveu aqui na Terra.
é o único. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos? Quem foi Pôncio Pilatos, gente? Foi ele que condenou Jesus à morte. Ele foi, se eu não me engano, se eu estiver errada, gente, me corrijam, por favor, governador de Roma. Ele condenou Jesus à morte por insistência de sacerdotes judeus. Então, Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações, deixa eu virar direitinho aqui, enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo. Por que o quereis crucificar? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo da caridade. Ele fala: que me importa? Ele disse para os judeus: esse homem é justo, por que o quereis crucificar? Mas ele deixa ele ser crucificado. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, é a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. É a vós, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem. A gente tem que agradecer a Deus por a gente ter esse ensinamento da espiritualidade de luz. É a vós, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhe entravam a marcha. Extirpai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos. Porque já é tempo da humanidade vestir o seu traje viril. E para isso é preciso primeiro o extirpar do vosso coração. Então vocês percebem, entrando mais uma vez na questão da pandemia, quer queira, quer não, a gente se tornou mais espiritualizado, a gente, na verdade, aumentou a quantidade de pessoas orando na Terra. Aumentou a espiritualidade das pessoas. Com isso, o que a gente está fazendo? A gente está evoluindo. A gente está evoluindo mais rápido, que é o que precisa. Então, a gente precisa extirpar o egoísmo. A gente não está pensando no próximo, a gente não está fazendo mais caridade, a gente está ajudando mais. Muitas pessoas que eu conheço, que estão aqui nessa live, estão fazendo caridade, que de repente até então não estavam fazendo. Está explicado. A gente está evoluindo. Então a gente está devagarzinho, a gente está extirpando o egoísmo e a gente vai gravitar na escala dos mundos. Vamos para o final. Tópico 12, ainda do egoísmo. Se os homens se amassem de um amor comum, a caridade seria melhor praticada. Mas seria preciso para isso que vos esforçasseis
em vos desembaraçar dessa couraça que cobre os vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis para com aqueles que sofrem. É você estar andando na rua e olhar um morador de rua e saber que aquele morador de rua, eu acho que eu já falei isso numa live, se não foi na anterior, todos nós temos um mentor, todos nós temos um anjo da guarda que está do nosso lado, que ama a gente mais do que ninguém, nem mais do que o teu pai e tua mãe. Ele só ama menos do que Jesus e Deus. Ele está do nosso lado para fazer o que precisar, para nos intuir no caminho reto. Então você para no farol e vê aquelas pessoas na rua, sejam drogados, em situação que você fala, não julgando, ele tem um mentor, ele tem um anjo da guarda que está tentando ajudar ele. A nossa oração, a nossa vibração para aquele ser, para aquela criatura, vai ajudar o mentor dele. Então, uma caridade que a gente pode fazer é essa, é emanar uma boa vibração para aquela pessoa. Acredita, é muito forte. Por isso que ele fala aqui, a gente tem que se tornar mais sensível, menos duro. Aqui, continuando. A dureza mata os bons sentimentos. O Cristo não se recusava. Aquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse. Né, gente? A gente vê exemplos de Jesus se ajoelhando para ajudar pessoas carentes, pobres, que eram chutadas pela sociedade. Ele nunca deu as costas para ninguém. A dureza mata os bons sentimentos. O Cristo não se recusava. Aquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele. Não temia jamais que a sua própria consideração viesse a sofrer com isso. Ele não ligava o que iam pensar dele. Então, gente, falando português claro, dane-se. Se você vê alguém precisando de ajuda na rua, ajuda, para. Ajuda. Olha a caridade que você vai estar fazendo. Ao passo que muitas pessoas podem passar, virar o rosto, não vai ser a gente. Quando, pois, o tomareis, olha o que a gente falou, quando, pois, o tomareis como modelo de todas as vossas ações. Olha o que ele está perguntando, quando que a gente vai tomar ele de modelo e seguir? Eu digo assim, quando você estiver angustiado, quando você estiver aflito, para e pensa assim, o que Jesus faria? A gente conhece Jesus? O que Jesus faria? E para, aguarda que a resposta vem. Se a caridade reinasse sobre a terra, o mal não teria mais poder. Fugiria envergonhado, se esconderia
porque se encontraria deslocado por toda parte. É o que vai acontecer no mundo de regeneração. Hoje é comum a gente ver pessoas más. No mundo de regeneração não vai ser comum. Essa pessoa vai estar fora da casinha. Então, o mal desapareceria. Ficai bem compenetrados disso. Então ele está querendo dizer para a gente entender a importância de não fazer o mal, de não ser egoísta. Começai por dar o exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos indistintamente. Não importa a cor, não importa a raça, credo, condição social. Esforçai-vos por não mais notar aqueles que vos olham com desdém. E deixai a Deus o cuidado de toda a justiça. Porque cada dia em seu reino, ele separa o bom grão do joio. O que ele está querendo dizer aqui? Eu não vou ajudar aquele cara, ele me prejudicou. Não julga, não cabe a nós. Quem tem que julgar é Deus. O que a gente tem que fazer? Ajuda. Se ele está pedindo ajuda, se ele precisa de ajuda, mais uma vez, dane-se o que ele fez para você. Esquece. Faz a sua parte. Deixa o julgamento para Deus. Deus no reino, no plano espiritual, ele sabe separar o joio do trigo, o bom grão do joio. Terminando, o egoísmo é a negação da caridade. Se eu não faço caridade, eu estou sendo egoísta. Lembrando que a caridade, gente, não é dar só dinheiro. Coisas materiais. Todo mundo pode ser caridoso. Ora, sem a caridade não haverá tranquilidade na sociedade. Digo mais, nem segurança. Com o egoísmo e o orgulho que se dão a mão, o que a gente falou? O egoísmo e o orgulho andam juntos, se dão a mão. Haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesses, onde são pisoteadas as mais santas afeições, onde os laços sagrados da família não são mais respeitados. Aqui a gente termina o egoísmo. Semana que vem a gente continua nessa linha, nesse capítulo. Então a gente tem exemplos, tantos exemplos de egoísmos, de caridade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele não foi prepotente. O que ele quis dizer com isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que ele quis dizer? Eu sei qual é o caminho. Eu já passei por ele. Se vocês quiserem me seguir, vem. Senão vocês vão sofrer. Onde tem choro e sofrimento. Então, se a gente não segue o caminho de Jesus, a gente vai sofrer. Sabe o que a gente falou lá no início da passagem? Se a gente não está no caminho reto com Jesus, a gente vai sofrer muito mais tempo nas regiões umbralinas, no umbral, ou o inferno, né? Como diz no catolicismo. Jesus
foi um grande educador, ele foi um professor com os ensinamentos. Sabe quanto tempo demorou a encarnação de Jesus aqui na Terra, para ele vir aqui na Terra? Lembrando que Jesus é um espírito, como nós somos, Jesus foi um espírito que foi galgando as escalas, as hierarquias, até ele vir para o planeta Terra como governador. Ele levou 4.000 anos. Ele passou por tudo que a gente passa. Fome, frio, sede, medos, sem nenhum egoísmo e orgulho. Por isso que a gente fala, no momento da aflição, da dúvida, para e se pergunta o que Jesus faria e faz igual. O egoísta se afasta de Deus. Porque a nossa essência é Deus, né? E Deus é amor. Tem um exemplo eu até deixei marcado aqui, eu vou contar uma passagem do Chico, que é um exemplo, gente, de caridade surreal, inimaginável. Isso foi contado por Chico Xavier, tá? Hitler, a história de Hitler e Gandhi, Mahatma Gandhi. 2 seres completamente longe um do outro, né? Em vida, Hitler, no final da guerra, ele viu que ele perdeu a guerra, né? Não me lembro com quem foi, Rússia. Hitler se suicidou. Eu também não sabia disso, gente. Há pouco tempo eu fiquei sabendo. Hitler se suicidou, tá? No momento que ele se suicida, vocês imaginam o quanto de pessoas que Hitler prejudicou aqui na Terra. Além das pessoas que morreram na mão dele, existem as famílias das pessoas, certo? Não dá para imaginar. Então ele desencarna pelo suicídio. No momento que ele desencarna, a espiritualidade pega o espírito dele. Jesus dá uma ordem. É uma história, eu vou tentar dar uma resumida, tá? Jesus dá uma ordem para que Hitler fique num presídio, sabe, numa solitária como a gente tem aqui. Nós temos, lembra que a gente falou sobre mundos, planetas inferiores, medianos, superiores? Existem planetas, gente, presídio, planetas penitenciária. Existem 3. Plutão, Mercúrio e a nossa Lua. A nossa Lua serve de presídio também. E Plutão é uma penitenciária onde recebe, gente, os grandes genocidas, tá? Do mundo, do universo. Jesus deu essa ordem. Hitler vai ficar lá por 1000 anos, 10 séculos. Só que antes de Hitler se suicidar, olha que coisa
triste. O mentor do Hitler abandonou ele em vida. Em vida. É inimaginável isso, gente. A gente não falou que o nosso mentor ama a gente mais do que qualquer um nessa terra? O dele abandonou ele. Então, ele estava sem guia. Jesus ordena que ele fique 1000 anos em Plutão, numa penitenciária. Anos depois, Gandhi, Mahatma Gandhi, um exemplo da paz, né? Eu também não sabia disso. Ele desencarna assassinado. Ele foi assassinado, se eu não me engano, com um tiro. E se eu não me engano, o assassino dele é vivo até hoje. Desencarna. Só que no momento que Gandhi desencarna, ele ascende às mais altas esferas do mundo, né? Então são dois. A gente fala assim, como pode alguém, gente, matar Mahatma Gandhi? E ele vai. E ele fica sabendo esse acontecido com Hitler, que ele tinha muito apreço, muito amor por Hitler. Vocês sabem que Gandhi, isso tem no Google, inclusive, viu, gente? Essas cartas, antes do Hitler estourar a guerra, a Segunda Guerra, Gandhi mandou, se eu não estou errada, 3 cartas para ele, para Hitler, pedindo, em nome do cristianismo, que ele era pensar e não fazer essa guerra. Essas cartas existem, gente. Eu não sei onde elas estão hoje, né? Estão muito bem guardadas, mas elas existem. Então, olha, a ligação do Gandhi já era aqui na Terra. E ele ficou sabendo disso depois que ele desencarnou. Gandhi pede uma audiência com Jesus. Claro que essa audiência é concedida. Imagina, gente, você pedir uma audiência para Jesus? Não, a gente ainda não. A gente ainda não, mas vamos esperar mais umas vidas, né? Acho que a gente ficaria vendo um espírito de luz, a gente já fica, imagina Jesus, a gente se desmancharia, né? Então Gandhi é atendido e pede a Jesus para que ele seja o mentor de Hitler, para que ele acompanhe nessa jornada que Hitler está agora. São 1000 anos, gente. Ele cumpriu quanto? 50? Falta mais 9 séculos e meio. Gandhi, Jesus concedeu. Quem faria isso? Quem faria isso? Se abdicar para ser um mentor de Hitler? É ser despojado do egoísmo completamente. Qual de nós aqui conseguiria? Jamais, né? E é isso, gente. É a gente treinar a caridade. O que a gente precisa aqui na Terra? Como dizia Emmanuel para Chico, Emmanuel foi um dos mentores do Chico, né? O principal. Ele falou 3 vezes para o Chico: disciplina, que Chico falava lá quando ele era jovem, quando o Chico era jovem, o que eu preciso para eu melhorar? O que eu preciso para eu evoluir? Emmanuel fala para ele: disciplina, disciplina, disciplina. É o que a gente precisa. Então, no momento
que você sentir no seu coração que você tem que ajudar uma pessoa, não espera, vai. Qualquer ação, qualquer atitude, qualquer sentimento a favor, em favor do próximo, é uma caridade que vem do coração. Não ajude porque eu vou ajudar porque eu vou evoluir. Não. Ajuda porque te faz bem, porque te alimenta, porque te cura. Certo? Então é isso, gente. Acho que a gente termina o nosso estudo por aqui. Agradeço demais a participação de vocês. Mais uma semana que vai ser maravilhosa, abençoada, iluminada. Todo mundo junto. Que a gente possa pôr em prática tudo que a gente aprende, que a gente tire da mente e traga para o coração. Lembrando, começa a praticar todas as virtudes que a gente tem, as virtudes que a gente tem de Deus em casa, na família. A família é nosso primeiro desafio. Aí a gente passa para os nossos amigos, né? Para a família. Lembrando que todos somos uma família. A gente vai, no mundo de regeneração, seremos todos uma família, né? No plano espiritual a gente vai se encontrar, eu tenho certeza disso, né? Os afins se encontram, os semelhantes se atraem, tanto aqui como lá. Eu agradeço demais a participação de vocês. Segunda-feira que vem a gente vai estar aqui de novo, se Deus quiser e Ele quer. Vamos praticar, gente, vamos praticar. Vamos levantar, agradecer a Deus por mais um dia, né? E se esforçar. A gente tem que se esforçar. Lembra, disciplina, 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 tá? Então, o meu beijo, o meu abraço muito, muito, muito forte a todas as mulheres. Não só hoje, todo dia, tá? Todas as mães, como eu falei, todas as mães que têm filho do ventre e as que têm filho do coração. Amo todas vocês. Tamo junto, né? Que a nossa semana seja muito, muito abençoada, muito iluminada, muito produtiva, que a gente tenha todos os dias a chance de ajudar o próximo, de fazer o bem, sem querer nada em troca, pelo simples prazer de ajudar. Que a gente evolua todo dia um pouquinho, desenvolvendo esses sentimentos tão lindos que é de Deus. Obrigada, gente, obrigada. Batata, te amo. Pepe, Rô, Renata, Paolo, como estai? Um beijo, gente. Vamos praticar porque a gente só tem a ganhar, tá? E praticar verdadeiramente, do coração. Eu vou deixar essa live salva, tá? E te amo, te amo. E vambora, gente. Bom descanso, durmam bem e não esqueçam de pedir proteção pro mentor de vocês durante o sono. Não esqueçam, é muito importante, tá bom? Gente, um beijo. Fica com Deus. Pratica Deus, tá? Amo vocês. Tchau.